Pessoal, então, primeiramente, boa noite a todos, professores, alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra de prototipação, que é um assunto muito importante quando a gente fala do desenvolvimento de um projeto de inovação, né? Um projeto, seja ele de diversas áreas de segmento. E hoje nós estamos com o Gabriel Caos, que ele tem uma vasta experiência com relação à inovação, prototipação, startups, e hoje ele vai trazer um pouco para a gente como que funciona a metodologia de prototipação, como que é feito isso, e após a palestra, ele vai disponibilizar 15 minutos aqui para tirar dúvidas, e é muito importante que você, aluno, se você tem dúvidas, peça para o seu professor encaminhar aqui no chat da Meet, é muito importante ter essa troca, e é uma oportunidade para que vocês tenham essa resposta mais rápida, né, que vai ajudá-los a conduzir da melhor forma esse projeto. Beleza? Então, Gabriel, seja muito bem-vindo e pode iniciar. Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, junto do concurso, né? E mais uma ação nossa junto ao Integrou. Obrigado, Fer, pelo convite e a todos que estão aqui presentes, né? Sei que final de ano dá uma correria, né? E muita agenda para cumprir. E sempre que a gente tem uma atividade a mais, a gente tem que se esforçar um monte para conseguir dar conta de tudo ao longo do ano. Então, pessoal, trouxe aqui o tema para vocês de prototipação, né? Eu me chamo Gabriel, eu tenho uma empresa no Caos, né? Por causa do meu nome, né? Fiz um trocadilho sobre o caos, né? Como eu trabalho bastante com inovação, é muito comum a gente falar muito sobre que o mundo ele é meio caótico, meio em desordem, mas eu acho que é a desordem que nos proporciona inovar, né? E a inovação não se faz sem a gente fazer experimentos e testes. Como que vai ser o nosso bate-papo aqui de hoje, então, tá? Vamos falar rapidamente sobre por que a gente precisa prototipar, né? Depois falamos um pouquinho sobre o que é, de fato, a prototipação, os tipos de protótipos existentes, né? Vou falar um pouquinho sobre o conceito também de MVP, né? Muitas vezes a gente coloca prototipação e MVP no mesmo cesto, né? Mas são coisas diferentes, têm objetivos diferentes. Vou falar um pouquinho sobre como planejar o nosso protótipo, algumas ferramentas úteis, né, que a gente pode utilizar, claro, sempre de acordo com cada solução. E vou propor um desafio aí para vocês no final. E ao longo de todo esse bate-papo, vou rechear aqui com vários exemplos, principalmente exemplos que dão certo, exemplos que dão errado, de tudo para a gente conseguir acertar no nosso protótipo, na nossa ideia, tá? Então vamos lá, me chamo Gabriel Caúso, eu sou economista de formação, tenho outras 4 pós-graduações na área de negócios e sou mestre em administração pela UniOeste também. Eu estou em Cascavel, né, quase pertinho de vocês, mas estou em Cascavel. Trabalhei 11 anos no Sebrae Paraná, fui convidado pela incubadora Santos Dumont, né, do Parque Tecnológico Itaipu, para ser coordenador da incubadora, e 2 anos atrás saí da incubadora para tocar a minha empresa voltada, né, para desenvolvimento de novos negócios, sejam eles inovadores ou tradicionais, e projetos de inovação. Tá? Então, trabalho muito com ambientes de inovação, incubadoras, venture builders, hubs, né? Então, com startups, obviamente, que está envolvido nesse ecossistema, mas também com negócios tradicionais, pessoas, né, que desejam abrir negócios que não necessariamente têm um fator de inovação tão grande que precisa de metodologias de startups, né? Aqui estão minhas redes sociais, fica aí a sugestão para quem quiser seguir, bater um papo, fazer networking. Eu sou super acessível, eu acho que esse é um dos principais benefícios que a gente tem quando a gente está em evento, é se conectar, né? Então aqui tem meu WhatsApp pessoal, LinkedIn, Instagram, fiquem super à vontade. E vamos lá, né? Começar então com a nossa agenda do porquê que a gente precisa prototipar, né? Lembrando que quando a gente está falando de prototipação, é muito comum a gente associar a prototipação a negócios inovadores, né? E por que a gente associa a prototipação a negócios inovadores? Porque como a gente não tem histórico, né? Como a gente não tem experiências passadas semelhantes com esse negócio que a gente quer criar, com essa solução que a gente quer criar, a gente precisa testar, né? Então, para a gente não criar aquele planejamento gigantesco,
a gente faz primeiro protótipos, né, para fazer interações com o nosso cliente. Então, para combinar aqui já algumas coisas da nossa palestra, né, podem anotar todas as dúvidas, como a Fer falou, a gente vai ter 15 minutinhos no final, mas se estender também não tem problema. Perguntas nesse final e eu encaminho depois o material na sequência, então fiquem tranquilos, não precisam ficar tirando foto, pode ficar prestando atenção que vai dar bom, vai dar bom. Então, por que a gente prototipa, né? Primeiro que uma boa ideia, né, ela não é aquela que parece incrível na teoria, mas é basicamente a que funciona na prática, né? Então, muitas vezes a gente tem ideias geniais, a gente tem ideias incríveis, que na teoria elas são lindas, né? A gente conversa com as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, se isso aqui funcionar vai ser maravilhoso. Mas na hora que a gente vai funcionar na prática, a gente não consegue executar, a gente não tem nem os meios, os recursos para fazer aquilo acontecer. E é por isso que a gente precisa prototipar, né? Então, prototipar, quando a gente fala esse termo, a gente está falando de testar, de aprender e ajustar antes de investir tempo, dinheiro e outros recursos na criação de uma solução extremamente robusta, né? Então, era muito comum antes a gente fazer aqueles ciclos de desenvolvimento muito longos, né? E quando a gente chegava no mercado, no nosso cliente, às vezes não era aquilo que o nosso cliente queria. Sempre fazendo, né, um adendo do que isso aqui vai de mercado para mercado, setor para setor. É claro que quando eu estou trabalhando com uma startup, por exemplo, que eu estou trabalhando um B2B, eu trabalho com varejo, com outras empresas, é muito mais fácil eu prototipar, testar e tudo mais, porque o meu cliente está muito acessível e a minha solução não é uma solução que envolve saúde, alimentação ou coisas assim, que tem várias regulamentações antes. Se eu já vou criar uma empresa com um produto de biotecnologia, provavelmente esse meu ciclo de desenvolvimento do produto ele vai ser mais longo e tá tudo bem, né? Mas aqui a gente consegue também testar algumas coisas antes para tentar diminuir esse ciclo, tá? Então, prototipar basicamente é teste, aprendizado e ajuste antes da gente investir uma grande quantidade de recursos na criação e no desenvolvimento de uma solução mais robusta. Então, pega o seguinte exemplo. Esse exemplo eu gosto muito de trazer, porque a gente faz isso no dia a dia sem perceber. Imagina que vocês chamaram 5, 6, 10 amigos para jantar na casa de vocês. Vocês nunca fizeram a receita que vocês prometeram que vão fazer para os seus amigos. Possivelmente, se você for uma pessoa mais cautelosa, né, o que você vai fazer? 1, 2, 3 dias antes, você vai fazer essa receita numa menor escala para acertar o ponto dela, né? Antes de você oferecer para os seus amigos logo de cara, sem nunca ter testado. Essa pequena receita que a gente faz, esse pequeno teste numa menor escala, um prato só, é o que a gente vai estar chamando de prototipação, na essência. A gente vai fazer teste, vai acertar o ponto, acertar o sal, acertar tempero, acertar o gosto, acertar as combinações de vinho, sobremesa, seja lá o que for, para quando chegar o grande momento da janta, a gente ter o produto, né, aquela nossa solução completa já testada. Basicamente, o protótipo é isso. A gente testa, valida antes de oferecer a nossa solução em larga escala. Então, o protótipo, né, ele serve para reduzir riscos, acelerar o aprendizado, gerar engajamento e atrair parceiros. E eu gosto muito do exemplo do Dropbox, né? O Dropbox é o precursor, né, do Google Drive e daquela ideia de armazenamento na nuvem. E basicamente, como que você, lá em 2004, 2005, você explica para as pessoas que você vai parar de guardar arquivos no seu notebook direto, num pendrive, num CD, num HD externo, e você vai colocar os seus arquivos na nuvem. Esse conceito de nuvem, ele não era difundido, ele não era de conhecimento de todos. Então, como que você cria uma solução tão robusta como essa, se as pessoas nem sabem o conceito dela? E aí vem o protótipo da Dropbox, que é basicamente um vídeo explicando como funcionaria a solução. Ok,
My name's Drew, E and olha we'll que be taking a legal. quick tour of Eu Dropbox, vou baixar um which pouquinho is o a better way volume. of keeping your Acredito que todos, eu acredito que todos estejam vendo. Espera um pouquinho. Okay, my name's Drew, and we'll be taking a quick tour of E Dropbox, vou which is a better way of keeping your important stuff synchronized across your PCs. colocar aqui numa And the main velocidade problem is different. maior. It works, meaning that there's no complicated setup or configuration. Basicamente, o que o criador do Dropbox fez com o vídeo era o protótipo dele, ele faz com que as pessoas visualizem algo que, se ele só falasse, as pessoas não iam entender. Você imagina, né, há 20 anos atrás, você fala assim, você vai guardar seus arquivos na nuvem. A pessoa olha para cima e fala, que raio que você está falando? Como assim eu vou deixar arquivos na nuvem? Então, ele precisava demonstrar como funcionaria essa tecnologia. Como que ele faz isso? Ele cria um vídeo, tudo em ambiente simulado, obviamente, né? E a partir disso ele demonstra, olha, se você salvar o arquivo no seu Dropbox, você fizer alterações lá, e aí você vai conseguir fazer alterações lá e já vai aparecer diretamente nos arquivos que estão no seu computador, da mesma forma que se tiver sincronizado, você fazendo alterações no seu computador, ele vai sincronizar as atualizações na nuvem, né, no seu Dropbox. E foi mostrando como funcionaria a tecnologia que ele tem uma adesão absurda de pessoas querendo aquela solução. A partir disso, ele cria uma demanda, né, para uma solução que ela é extremamente robusta de ser construída, mas antes dele criar a primeira linha de código, ele testa, ele valida, ele entende se as pessoas vão querer aquele produto ou não. Então, aqui, esse é o protótipo. Para mim, ele é sensacional, porque o protótipo ele precisa ser simples, né? Ele precisa ir direto ao ponto, cumprir o objetivo dele, que é testar. Então, ele faz com que aqui as pessoas entendam um novo conceito que ainda não era factível, né? Ou não estava próximo da realidade deles. E, a partir disso, ele consegue entender que esse produto, pela quantidade de lista de espera que ele teve das pessoas interessadas, que esse produto faz sentido ser desenvolvido, tá? Então, é para isso que serve um protótipo, né? E o que é a prototipação? Nada mais é do que a representação inicial de uma ideia para testar hipóteses sobre valor, uso ou funcionalidade. Ou seja, eu preciso saber se aquele produto extremamente inovador que eu estou pensando em criar faz sentido, é o protótipo que eu vou usar. Tá? Então, ela é essa representação inicial. Ele ainda não tem o objetivo de ser comercializável, nem nada disso. Eu estou interagindo com o meu cliente para, a partir disso, né, a partir dessa interação com o cliente ou o usuário, eu entender qual que é a melhor forma de eu criar essa solução. Tá? Sabe que eu sempre brinco que a gente tem que considerar partir da premissa que o nosso cliente é burro. Parece uma mensagem forte, mas a gente sempre tem que partir da premissa que o nosso cliente não sabe o que precisa ser executado. E aí aqui eu trago esse GIF, que é uma brincadeira, obviamente, né, de que para você começar, né, para iniciar, pressiona qualquer tecla. E aí tá o Homer, né, desesperado, falando, meu Deus, onde que tá a tecla qualquer, né? Então, a gente tem que partir da premissa que o usuário, o nosso cliente, ele não sabe executar as tarefas. E aí, como é que você cria, né, uma solução sem esse entendimento do cliente, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que, independente de protótipo, a gente precisa resolver um problema real, né? Então, aqui a maioria das startups morrem porque não resolvem um problema real. E aí eu vou contar o caso, né? Aqui os seus principais motivos, né? Uma pesquisa baseada numa análise da 101 Startups, que na análise de 101 startups que faliram, né? O principal motivo, né? É não atender uma necessidade real de mercado. Ou seja, você cria a solução antes de conversar de fato com o cliente. Né? E aqui eu não estou falando de um cliente, eu estou falando de vários clientes. Né? Então, a gente cria soluções, começa pela tecnologia, começa pelo produto, antes de olhar para cliente, antes de olhar para o mercado. E vou contar a história da minha primeira startup. Né?
Lá em 2016, eu, como um bom economista de formação, trabalhava também com consultoria financeira. E um dos meus trabalhos nessa consultoria financeira para pessoa física era analisar, né, a educação financeira deles para um determinado cenário que eles iam buscar crédito, né? Eu era contratado por uma empresa para, quando os colaboradores dessa empresa solicitavam crédito consignado, eu analisava se aquela pessoa tinha condições, né, de ter crédito. E eu percebi que as pessoas, definitivamente, elas não possuem educação financeira, né? A maior parte delas não pensa em como gasta o dinheiro, não analisa, não poupa, vive de fato um dia de cada vez, mesmo tendo condições de planejar, se organizar, poupar, investir, enfim. E foi a partir disso que eu pensei, meu Deus, eu preciso trabalhar com educação financeira porque as pessoas precisam, né? As pessoas querem, as pessoas desejam. E qual que era a minha ideia com a Finert? Era com uma solução totalmente automatizada, ela preenchia alguns requisitos, né? Um questionário, na verdade. Nesse questionário, ela dizia se ela investia, se ela poupava, se ela controlava, se ela anotava todos os gastos, o que ela ganhava e tudo mais. E a partir deste questionário, eu entregava um roteiro, um caminho, uma rota para ela desenvolver essa educação financeira. E foi muito interessante tudo isso, porque o meu protótipo, ele foi basicamente um formulário no Google, né? E uma landing page, né? Para capturar pessoas interessadas em desenvolver isso. Quando eu divulguei para quase 30 pessoas em média. E o meu combinado com essas pessoas era: vocês vão preencher a ferramenta, vai demorar ali 10, 12 minutos. Eu vou fazer o plano de ação, né? Então, o plano de ação vai para você no dia seguinte. Na cabeça da pessoa, esse plano de ação era meio automatizado, mas obviamente que por trás dessa ferramenta era eu fazendo, né? Não existia nenhuma linha de código, porque eu precisava testar se de fato as pessoas iam evoluir. O meu combinado com elas, olha, daqui 30 dias eu vou entrar em contato com vocês para ver qual foi o resultado do uso da ferramenta. E para minha grande surpresa, depois de 30 dias, que eu fiquei fazendo mais com mais de 30 pessoas esse processo, então vocês imaginam que eu pegava e varava a madrugada, lendo questionário por questionário, e de acordo com as respostas, eu criava uma ação que, obviamente, ela já estava pré-escrita de acordo com a resposta, para aquela pessoa executar. Então, por exemplo, se a pessoa falava, eu não visto em bolsa de valores, eu não posso colocar uma ação já direto, invista em bolsa de valores, porque é uma ação que exige um passo muito grande. Então, a ação era um passo menorzinho. Nesse caso, por exemplo, era converse com 3 pessoas que investem na bolsa de valores para conhecer a opinião delas sobre uma ação simples. Por quê? Porque a pessoa precisava dar o primeiro passo. Para minha surpresa, depois de 30 dias, fui conversar com as pessoas, conversei com uma a uma, e eu tive um resultado que foi, para mim, foi um virar a chave em relação a tudo que eu entendia de startup na época, que foi 0 pessoas das que eu enviei, né? Então, mais de 30 pessoas, 0 pessoas abriram o arquivo que eu mandei com esse roteiro. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que ninguém se interessou em abrir um arquivo que eu fiz especialmente para ela? Esse arquivo tinha umas 4, 5 páginas, todo com gráfico, bonitinho, desenho, enfim. Tava muito caprichado. E eu falei, meu Deus, por que as pessoas nem abriram um arquivo nesses 30 dias, se educação financeira é tão importante? Porque a dor que eu estava achando que era uma dor que doía muito, um problema que era real, não era um problema real. O problema só é real, ele só é relevante se a pessoa ela quer tomar uma atitude para resolver aquele problema. Então, muitas vezes, no mercado, a gente quer criar soluções extremamente legais, mas que, de fato, ninguém quer pagar por aquilo. E quando eu falo pagar, não é somente monetário, não é somente financeiro. É pagar de gastar tempo com aquilo, né? Então, a gente precisa resolver problemas reais. E é por isso que o protótipo é tão importante, porque nesse caso, vocês imaginam eu desenvolvendo uma solução dessa lá atrás, eu ia gastar uma fortuna de dinheiro, que obviamente eu não tinha, e eu consegui testar minimamente se aquela ideia era boa ou fazia sentido em questão de 45 dias,
gastei menos de R$ 200 na época para fazer tudo isso. Claro que eu investi meu tempo e tudo mais, mas em questão de dinheiro financeiro, né, recurso financeiro, foi muito mais barato. Muito diferente se eu tivesse que criar uma solução, testar, validar, ia dar erro, ia dar bug, bababá, bababá. Eu entendi que antes de criar a solução, não fazia sentido eu ter aquela solução. Eu ia criar uma solução que ninguém ia usar. Continuando, né? Aqui eu sempre gosto de citar esse caso também, que é o caso da Juiceiro. A Juiceiro é uma solução que foi criada lá nos Estados Unidos, que era a ideia dessa empresa era ser a cafeteria do suco, né? O que a gente tem hoje de cafeteria, que a gente pega aquele cafezinho em cápsula. A Juiceiro prometia ser o negócio de suco para quem queria tomar suco ao invés de café. Qual que era a grande dificuldade da Juiceiro? Não fazia sentido para as pessoas pagar caro por um produto, e saiu uma matéria depois na Bloomberg mostrando que você não precisava da máquina para extrair o suco do pacote. Ou seja, você tem uma solução que não resolve o problema de ninguém, né? E uma máquina que custava $700 na época, não fazia sentido você ter ela para você conseguir consumir o suco. Ou seja, não fazia sentido, as pessoas não estavam interessadas em gastar $5 por pacote de suco, muito menos pagar por uma máquina que não era necessária. Ou seja, você cria uma solução gigante tecnologicamente. Essa startup em si, ela captou mais de $120 milhões para desenvolver a máquina, e ela não conseguiu entrada no mercado. Quando entrou, tiveram, obviamente, algumas compras, mas nada que justificasse o investimento. E o primeiro desafio aqui não entenderam a dor do cliente, não entenderam que não fazia sentido para as pessoas nem comprar a máquina, nem comprar os refilzinhos ali para ter o suco. E eles poderiam ter feito isso de uma maneira muito mais barata, né? Então, fazer testes, protótipos, é extremamente importante para a gente, antes de investir mais tempo, a gente saber se a gente está no caminho certo, principalmente. E aqui a gente vai para os tipos de protótipo, né? A gente tem o que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade. Então, esse aqui é usado, né, em fases iniciais exploratórias de um projeto, né? Aqui a gente valida muito mais conceito, decidir se uma ideia tem ou não valor funcional. A gente pode fazer isso em desenho, tá? Você percebe aqui que eu trouxe um exemplo que é folha sulfite, eu vou desenhar, mostrar como funcionaria o aplicativo, os ciclos, as funcionalidades, o processo interno, baixa fidelidade. Como que eu faço isso? Eu vou ali, obviamente, desenhar e vou conversar com as pessoas para entender se inicialmente aquela jornadinha ali faz sentido, né? Então, eu estou só gastando, eu não estou criando um aplicativo, eu estou mostrando as telas para ela entender, para a pessoa me ajudar, né? Para o cliente, para o usuário me ajudar na hora de, se for realmente construir uma solução, construir da melhor maneira possível. A gente tem já de média fidelidade, que ele é um pouco mais refinado, mas ainda não precisa se preocupar com uma questão estética, né? Então, aqui a gente chama de wireframe, né? Que utiliza quando o foco é validar tanto a parte de arquitetura da nossa solução, né, e da informação, e a interatividade com os elementos de interface. Perceba que ele é um pouquinho mais bem trabalhado do que um protótipo de baixa fidelidade desenhado ali no rascunho, porque a gente já começa a entender as interações entre telas, funcionalidades e tudo mais. E a gente tem protótipos de alta fidelidade, né, que aqui ele se aproxima mais, né, das questões visuais, questões do produto final, né, e hoje a gente consegue gerar soluções muito mais fáceis, né. Antes, para a gente desenhar um protótipo, a gente gastava muito mais energia, muito mais tempo, muito mais dinheiro. Hoje, principalmente com soluções de IA e todas as ferramentas que estão surgindo, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais barata, né? E aqui você percebe que a função dele é mostrar para o teu cliente, para o teu usuário, como vai funcionar o aplicativo, mesmo no back-end não tendo nada de código, né? É só clicável ali, a solução é clicável e tudo mais, mas ela obviamente não executa de fato aquela atividade, tá? Mas o cliente já consegue entender como funcionaria. Então, se a gente for comparar, né, baixa, média e alta fidelidade, o
No primeiro, a gente está testando na baixa fidelidade conceito e fluxo. Coisa mega simples, né? Pode ser desenho em papel, Lego, papelão, o que for, né? Na média fidelidade, a gente está testando mais experiência, né? Então, eu posso usar o Miro, eu posso usar o Canva, eu posso usar o Mockflow, o Drywall, Balsamiq. Então, aqui eu uso outras ferramentas que ela já me dá uma ordem melhor das coisas. E de alta fidelidade, eu estou testando funcionalidades. Eu posso usar o Sketch, Figma, Adobe e tantas outras. Eu vou trazer aqui outros exemplos mais tarde também, tá? Então, o principal aqui, quando eu for, é eu saber em que momento eu estou da minha ideia e o que eu já consigo testar. Eu não preciso, obviamente, começar pelo de baixa fidelidade. Se eu tiver um conhecimento maior, às vezes, em tecnologia, programação, eu já posso ir direto para um de alta fidelidade, porque eu vou gastar menos tempo ali fazendo, principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje. Algumas pagas, né, mas gastando bem pouco dinheiro. Vamos falar agora um pouquinho, né, porque geralmente quando a gente fala de protótipo, a gente fala de MVP, muitas vezes, inclusive, os temas são misturados, né? E no dia a dia não tem tanta diferença, digamos assim, para o empreendedor, para quem está de fato desenvolvendo, mas conceitualmente são coisas bem diferentes, tá? Então, o produto mínimo viável, né, que é o MVP, ele é a primeira versão de um produto que vai possuir apenas as funcionalidades básicas e essenciais para serem lançadas no mercado. Grifo, funcionalidades básicas e essenciais, ou seja, eu vou criar uma solução que gera valor para o meu cliente, mas eu não vou inserir firula, tá? O que é a firula? É colocar muito mais funcionalidades ou, enfim, outras coisas que não é o ponto principal do meu negócio, né? Eu não preciso fazer isso no meu MVP, porque o MVP é produto mínimo viável, precisa ser barato, bem feito, né? E ele precisa gerar valor, né? O cliente precisa usar e falar, caramba, isso aqui já está resolvendo um pedaço do meu problema. Depois, com mais interação com o cliente, a gente cria outras funcionalidades e tudo mais. Mas aqui é o mínimo para eu já conseguir resolver boa parte do problema do meu cliente, tá? Então, se a gente fosse comparar nessa tabelinha, o objetivo principal de um protótipo é testar a ideia ou hipótese rapidamente antes de desenvolver um produto real. Do MVP é validar modelo de negócio e proposta de valor, tá, no mercado. Ou seja, já tem uma interação muito maior com o nosso cliente. Nível de fidelidade, geralmente o protótipo é baixa média, né? Tem, obviamente, ali os de alta fidelidade, mas o MVP, ele é já um protótipo, podemos dizer assim, de alta fidelidade. Por quê? Porque ele já tem que entregar produto, ele já tem que entregar solução, ele já tem que resolver alguma dor do nosso cliente. Então, não é só com um desenho de baixa fidelidade que eu faço isso, né? Foco ou validação, né? Então, foco da validação para o protótipo é conceito, usabilidade e percepção do usuário. No MVP é valor, demanda e viabilidade econômica. Ou seja, no MVP eu já consigo testar preço, eu já consigo testar quantidade de usuários, eu já consigo testar persona. Fica muito mais fácil, eu consigo ter muita interação com o nosso cliente, tá? Formas de testes, né, para o protótipo ainda pode ser entrevista, simulação, storyboard, mockups, vídeos, encenações. Já o MVP é um lançamento real, né, de produto de fato, com usuários e métricas, né? Então o MVP ele tem esse caráter muito mais mercadológico. Ferramentas típicas, tá? Protótipo, a gente pode usar papel, Figma, Canva, Miro, Tinkercad, né? Desculpa, Lego, Glide para simular. Já no ferramentas típicas para MVP, eu posso usar plataformas no code, né? Meu Deus, esqueci o nome. A gente pode usar. Gente do céu, esqueci o nome. A gente pode usar plataformas no code, que são plataformas que simulam, né? Algumas ferramentas. Notion, meu Deus do céu, né? Plataformas no code. Então, Notion é uma plataforma no code ou low code, né? Usa pouco código para desenvolver. Landing pages, né? Que são páginas de captura. E versões funcionais, né? Que a gente tem de aplicativos que a gente consegue ter, que simula, né? Aquela função esperada, tá?
Então, por exemplo, se eu vou criar entender se as pessoas comprariam online determinado produto, eu não preciso criar um e-commerce para isso, eu não preciso criar uma loja própria, ferramenta robusta, eu mesmo codar. Eu posso usar um Mercado Livre, um Shopify, qualquer coisa que já está pronta. Por quê? Porque o que eu quero testar é se as pessoas querem comprar online o produto e não a ferramenta. Tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Resultados esperados nos dois, né? Tem aprendizado sobre o que deve ou não ser construído para o protótipo, que lembra que eu falei, né? Sem firula. E no MVP, o aprendizado é sobre como o produto gera valor real, se ele resolve a dor do nosso cliente. Então, o protótipo ele responde a pergunta de será que faz sentido a ideia? E o MVP, será que as pessoas pagariam ou usariam isso de verdade? Tá? Essa é a grande diferença. Então, o protótipo é uma etapa antes do MVP, que a gente já tem interação com o cliente, né? Muitas vezes é um usuário gratuito, ele vai ajudar a gente na construção. O MVP em si, a gente já encara aquela solução como um produto, né? Então, que a gente brinca que muitas vezes a startup parece que vai estar em constante MVP, porque ela vai sempre estar criando funcionalidades novas e tudo mais. Então, o produto, de fato, nunca ele vai estar pronto 100%. Natural de qualquer negócio. A gente sempre vai estar aperfeiçoando, tá? Então, por exemplo, aqui, né, uma landing page já é um MVP. Por quê? Porque eu coloco aqui, né, faço uma oferta, né, arquivos prontos para corte, use sua imaginação, faça, personalize como desejar, baixe os arquivos gratuitamente, os moldes. Ou seja, antes de eu criar molde, criar ferramenta, criar documento, bababá, eu faço uma página de captura para ver se tem gente querendo isso. Porque se não tiver, eu não gastei tempo criando uma solução, criando um monte de coisa que ninguém vai olhar depois. Né? Então, aqui testa se alguém está disposto a pagar pelo produto que você quer desenvolver antes mesmo de você criar algo, tá? E aqui, né, como vou trazer um exemplo bem legal que a gente tem aqui da nossa região, que é como que a gente prototiparia um aplicativo que conecta você com os melhores preços de medicamentos, né? Imagina que você quer comprar remédio, né? E você tem que ficar hoje ligando de uma em uma farmácia para saber qual que é o melhor preço. Considerando o contexto de uma farmácia, que é muito difícil uma farmácia conseguir agregar valor, porque em geral as pessoas querem o quê? O preço mais baixo, porque o remédio é o mesmo, né? Então, como que a gente faria isso, né? Aí eu vou trazer o caso da MyPharma, né? MyPharma foi uma startup eu vou chamar de Cascavel, Toledo e Medianeira, porque eram 4 sócios, cada um de uma cidade diferente, mas aqui da região oeste, que nasceu em 2016 com esse problema. Né? Eles queriam entender como que eles poderiam criar uma solução em que as pessoas buscariam preço, né, para remédios e receberiam os remédios em suas casas. Como que foi o protótipo deles, gente? Olha que coisa simples. Foi um chip de celular e uma landing page. Um chip de celular, por quê? Porque lá, na landing page, eles colocavam, né? Entre em contato com o nosso robô e o nosso robô vai pesquisar os melhores preços para vocês. A pessoa entrava, né, na landing page, conectava já, né? Clicava ali, ia para o WhatsApp e a pessoa falava, eu quero comprar dipirona, né? Quando eles recebiam, né, essa mensagem no WhatsApp, eram os próprios sócios que começavam a ligar para as farmácias e falar, quanto está custando a dipirona, mais a entrega, mais isso, mais aquilo, tal. Então, o protótipo deles, antes de criar uma ferramenta que fizesse isso de forma automatizada, foi fazer na unha todo esse processo para entender se fazia sentido criar essa solução. Eles testaram com mais de 1.000 usuários para perceber que, sim, existe uma demanda para isso, só que o modelo de negócio não era tão atrativo, porque eles ganhariam um percentual baixo em cima dessas transações. Mas o que eles perceberam? Que pequenas e microfarmácias, não farmácias de rede, elas queriam ter a sensação de ter um aplicativo próprio. E aí eles criam uma solução white label, né? White label é quando é uma solução que ela tem toda a infraestrutura ou estrutura tecnológica padrão para todas, mas você só coloca ali a sua corzinha, a sua logo e tudo mais, e parece que você tem um aplicativo próprio, mas você paga uma assinatura para usar, você só colocou a roupinha da sua empresa ali e passa a vender a assinatura.
Percebe que o protótipo deles aqui foi uma landing page, você gasta aí R$100 para fazer, e um chip de celular, R$15, para testar uma ideia, ter interação com o cliente, tá? Então é muito legal esse case, eles foram vendidos, acho que em 2021, para um grupo de investimento, e hoje estão investindo, inclusive, no setor de food, de alimentos, tá? Então, como que a gente planeja um protótipo? Primeiro, a gente precisa definir o que a gente quer aprender com o nosso protótipo, tá? Tudo começa por um objetivo, tá? Por essa definição. É muito comum as pessoas querem testar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Ah, eu quero ver se tem mercado, eu quero ver funcionalidade, eu quero ver isso, eu quero ver... Calma. Não precisa ser um por vez, mas tenha definido o objetivo do protótipo. Porque se o protótipo é teste e experimento, eu preciso definir o objetivo do meu experimento. Agora eu quero entender o quê? Funcionalidade, jornada do meu usuário, jornada do cliente, como que ele faz hoje. Enfim, eu preciso saber o que eu quero aprender, para eu não desvirtuar a minha pesquisa inicial, o meu teste. Depois, obviamente, eu preciso escolher o tipo certo de protótipo, né? Então, se for de baixa fidelidade, é porque eu estou numa etapa muito inicial, quero testar conceito. Se eu quero testar interface e experiência, eu tenho que ir para o mockup, né? O mockup, eu vou lá usar o Figma e tudo mais para testar essa experiência. Se eu já quero teste real com usuários, ou seja, testar mercado, aí eu já preciso ir para um MVP mais funcional, né? E é claro que aqui eu estou trazendo conceitos bem digitais, né? Mas se aplica também no mundo físico, né? Então, antes de eu abrir uma loja de doce, o que eu faço? Eu faço doce na minha cozinha, vou entregar inicialmente para minha família, para os meus amigos, para ver se aquele doce está gostoso. Já vi que o conceito está legal, o doce está gostoso, vou para a interface experiência. Vou o quê? Fazer uma caixinha bonita, uma experiência bacana, escrever uma mensagem, vou começar a fazer as primeiras vendas. E o MVP funcional já é o teste real com o usuário, ou seja, eu vou a campo e tento vender isso de uma forma mais escalável, né? De uma forma que eu consiga ter muitos usuários pagantes. Passo 3, testar com pelo menos 5 pessoas reais, né? E aqui eu sempre friso para qualquer um que quer empreender ou que quer criar uma solução. Não precisa ser empreender de abrir CNPJ, para criar uma solução, inclusive, interna nas empresas que a gente trabalha. Não existe inovação sem falar com o usuário ou cliente, tá? Sempre tem que estar em contato com o cliente. É ele que dita o rumo, o caminho que a gente vai seguir. Então, quarto passo, testei, coleta feedback. Aqui, a gente não precisa provar que a gente estava certo. Esse é um ponto muito importante. Aqui, o que a gente precisa é que o cliente fale o que ele acha sobre o nosso negócio, sobre a nossa solução. Então, escuta ativa, porque é ele quem vai determinar se a gente vai por um caminho ou por outro. E tá tudo bem. Esse é o cenário perfeito, tá, gente? Não é porque o cliente invalidou uma solução ou uma ideia que a gente está no caminho errado. Pelo contrário, se ele falou com a gente, se ele deu um feedback realista, tá ótimo. Esse é o caminho que a gente quer seguir. E é claro que aqui a gente não vai ouvir um cliente só, né? Quanto mais clientes a gente tem, melhor vai ser essa nossa análise. E sempre, último passo, melhorar a versão seguinte, que é o que a gente tanto chama de Lean Startup, né? Ou pensamento Lean. A gente tem uma ideia, a partir dessa ideia a gente constrói, essa construção vira um produto, esse produto no mercado a gente vai medir, né? A gente vai medir, vai coletar esses dados dessa medição, vai aprender com esses dados. Com o aprendizado, a gente vai gerar ideias, vai construir, tudo mais. E esse é o ciclo do Lean Canvas, ou seja, ele não acaba nunca. Gabriel, significa que eu nunca vou ter um produto pronto. Você vai ter produtos prontos, mas você sempre vai estar criando novos produtos, tá? Ou novas funcionalidades e tudo mais. Quanto antes a gente internalizar isso, menos a gente sofre com esse processo. Agora, ferramentas úteis para vocês nesse caminho, tá, gente? Vamos lá. Semana passada eu estava em Foz do Iguaçu, né? Inclusive a Fer e a equipe do Integrou estava lá e lançaram na quarta-feira uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda você a desenhar e validar negócios, soluções. Então, você vai conversando com a inteligência artificial sobre a sua ideia. Olha que legal. Então, você vai falando, eu tenho ideia de fazer isso, isso e aquilo. E ele funciona quase que como um consultor inicialmente, falando os passos que você tem que seguir, mas até criando o teu protótipo
e criando o seu MVP nessa fase que vocês estão de ideação. Então, aqui é uma solução bem legal para testar, para ver se fez sentido, se ajuda, não ajuda e tudo mais, tá? Então, aqui desde a ideia, concepção, até o protótipo validado. Essa ferramenta que está em alta demais, tá? Que é a Lovable, né? A Lovable basicamente é uma ferramenta que cria tanto protótipos, obviamente, mas ela consegue entregar soluções mais robustas também. Então, a gente consegue entregar um MVP muito mais rápido, né? Então, ela escreve linha de código, tudo mais, tudo que você precisa fazer. E conversando com ela, obviamente, montando esse quebra-cabeça, né? E aqui não necessariamente você precisa saber escrever código. É claro que se você souber, facilita pra caramba, né? Mas é uma solução que está extremamente em alta, porque ela agiliza muito o desenvolvimento de soluções, tá? Tem ainda a base 44, né? Também funciona bastante para a criação de aplicativos, né? Do mesmo jeito, né? Assim como o Lovable, você vai conversando ali, vai interagindo com a IA e ela vai trazendo respostas e vai trazendo código e tudo mais, tá? Então é bem legal também. O Figma, esse já é conhecido pela maioria da galera que trabalha com inovação, né? O Figma a gente consegue, para protótipos, principalmente de média e alta fidelidade, a gente consegue criar, né, as capas as telas de aplicativos e tudo mais de uma forma que fique interativa e a gente consegue testar com o nosso usuário de uma forma mais rápida, tá? Recomendo bastante, né? E agora também eles trazem esse conceito de IA, né? Então facilita bastante a criação. Gente, é bem importante mostrar para vocês que a inteligência artificial agilizou muito o nosso processo de criação de soluções, tá? Principalmente novas soluções que dependem de teste, desenvolvimento e tudo mais, a gente ganhou um tempo gigante nisso. Então, antes, o que a gente gastava, de repente, num MVP já funcional, obviamente, né? No conceito MVP bonitinho, a gente gastava aí 100 mil reais numa solução. Hoje a gente consegue gastando 5, 6, tá? É surreal o nível, o aumento de produtividade que a gente teve. Trouxe aqui o Typeform também, né? Que ele é um formulário, né? Eu trouxe por causa do meu exemplo, inclusive com a Finert, né? Eu usei na época o Google Forms, mas o Typeform ele dá uma carinha de site, né? Fica muito mais bonito para a gente fazer formulários e fazer testes, né? Principalmente para validar conceitos, né, iniciais, tá? E aí eu vou falar rapidamente de alguns conceitos aqui, né, que são importantes quando a gente está trabalhando soluções. O primeiro é de Product Market Fit, né? A gente cria protótipo para validar coisas, né? Então, a gente tem uma ideia, a gente cria, né? Essa ideia vai ganhando maturidade, o cliente destrói ela, né? Fala, não faz o menor sentido, a gente volta para a ideia. Cria mais alguma coisa, o cliente destrói, volta para a ideia. Cria mais alguma coisa, o cliente fala, olha, ainda não está no jeito que eu quero, não é isso, blá, 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 volta para a ideia. Esse processo de interação com o cliente dando feedbacks reais e mostrando que não está gerando valor para ele, é extremamente importante, tá? Então, a gente vai sim voltar várias vezes. Esse voltar é o que a gente chama de pivotar, né? É mudar o rumo, né, da nossa solução. Então, a gente sempre olha para o cliente, né? Os trabalhos, as atividades, né? A gente chama de jobs que ele precisa fazer, as dores que ele tem no dia a dia dele, os ganhos que ele espera ter, e a partir desse entendimento é que a gente cria a solução. Então, a gente vai e volta várias vezes nessa solução. E toda inovação, ela precisa ser orientada pelo consumidor, pelo cliente. A gente economiza muito recurso, tempo, dinheiro, pessoas, quando a gente cria inovação voltada para o cliente e não voltada ao produto. Quando a gente faz orientada ao produto, o que a gente quer dizer? Que a gente cria uma solução para depois vender, para depois o usuário começar a fazer. E esse é um jeito muito antigo de ser feito e não faz mais sentido hoje. Então, a gente sempre começa pela visão do cliente, para depois a gente entender como a gente gera valor, tá? Dicas importantes nesse caminho. Esse aqui é um ciclo de inovação, tá? A gente tem uma etapa de pesquisa, a gente vai e volta 300 vezes.
até a gente entender conceito, tá? Aqui é quando a gente começa a trabalhar bem o protótipo. Então, validou, já não começa a ficar tão bagunçado. A partir do momento que a gente tem clareza, essa linha ela começa a ficar mais organizadinha. Então, a gente começa a desenvolver, vem para um MVP, até de fato a gente gerar uma inovação significativa e ganhar exponencialidade, tá? Lembrando sempre que as pessoas elas não compram produtos, tá? Elas compram soluções para os seus problemas. Se vai ser resolvido com produto, se vai ser resolvido com um serviço, se vai ser resolvido com uma solução tanto digital quanto hardware, o cliente não está nem aí. Ele precisa que o problema dele seja resolvido. E aí, esse problema que a gente fala é o que a gente chama de job to be done, né? Entendendo as tarefas que o cliente precisa fazer, fica muito mais fácil da gente criar soluções, né? Então, a gente não cria soluções do além, a gente cria soluções baseadas em problemas, tá? Então, aqui eu já trago uma primeira referência para vocês, referências que, obviamente, não podem ficar de fora. Startup Enxuta, a Bíblia, né, de quando a gente trabalha com inovação e startups, Running Lean, né, e Lean Analytics, também para a gente conseguir usar dados para tomar decisões, e o guia, né, do empreendedor para desenvolvimento de clientes, né, de como que a gente faz esse olhar para o cliente desde o dia 1, que a gente tem uma ideia, tá? Outro ponto importante quando a gente está criando soluções é essa curva de adoção de inovação, né? Em geral, qual que é a nossa ideia quando a gente cria uma solução? A gente imagina, né, que essa solução todo mundo vai comprar, né? Nossa, estou criando um produto sensacional, todo mundo vai querer esse produto. Normal, faz parte do nosso sonho como empreendedor ter milhares de clientes. Mas essa curva, né, a curva de difusão da inovação, ela nos mostra o quê? Que nem todas as pessoas vão comprar o nosso produto logo de cara. A gente tem o que a gente chama dos inovadores e a gente tem o que a gente chama de early adopters. Esses dois grupinhos de pessoas aqui, que dá em média 16%, é aquele público que a gente vai atacar primeiro quando lançar um produto no mercado, porque são eles que vão, eles vão estimular ou eles vão incentivar os majoritariamente adotantes, né? E os depois dessa curva, que são os outros 50%, que são as pessoas que vão adotar uma tecnologia depois. Eu sempre gosto de dar o exemplo dos bancos digitais, né? Quando a gente vê a entrada, por exemplo, do Nubank aqui no Brasil, né? A criação do Nubank aqui no Brasil, em quem que ele focou? Jovem, né? Jovem que não tem acesso a cartão de crédito, ou que tem pouco acesso ou pouco limite, mesmo que lá atrás, né, ainda era uma coisa, um limite ainda baixo, mas eles focaram nos jovens. Por quê? Porque a chance do jovem de contratar um banco digital é muito maior do que uma pessoa que já está bancarizada, de uma pessoa ali com 35, 40, 50 anos, ou até a população da terceira idade que já tem seu banco, gosta de ter o gerente do banco e tudo mais. Então, o foco sempre vai ser nos early adopters, né? Para depois a gente atingir o restante dessa curva aqui. Lembrando que vai ter público que a gente não vai atingir, e tá tudo bem. O principal aqui é a gente entender o nosso cliente e entender quem que é esse adotante inicial. Conceitualmente, agora, a gente está pronto, né? Quais são os nossos passos a partir de agora? Primeiro ponto, eu gosto de trazer uma ferramenta, né, um pensamento também, que se chama Effectuation, né? Esse pensamento ele foi criado pela Sara Sarasvati, né? Ela é uma professora, uma doutora da área de negócios, né? Uma indiana, que ela foi entender, fez uma pesquisa para entender quem que era o público, né? Como que funcionava a cabeça das pessoas na hora de empreender. E ela criou o Effectuation porque na pesquisa dela ela percebeu que, independente de setor, de ramo e tudo mais, os empreendedores de sucesso, eles tinham um pensamento em comum, que primeiro, eles entendiam muito bem quem eles eram. Valores, propósito, comportamento, enfim, eles tinham um autoconhecimento muito grande. Feito isso, sabendo quem eles eram, eles entendiam o que eles sabiam fazer, ou seja, tinha muita
muito discernimento sobre os seus conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem a diferença para ele no dia a dia. Então, partindo dessas habilidades que eles tinham, eles conseguiam entender também o que eles poderiam fazer para gerar valor, para empreender, e somado a quem eles conheciam, que era a rede de contato deles, eles conseguiam criar soluções, né? Então, eles olham muito para quem eles são, o que eles sabiam fazer, quem eles conheciam, né? Ou seja, pessoas que poderiam complementar eles, e os recursos que eles tinham para desenvolver aquelas soluções, tá? A partir dessa análise, desse ambiente que a pessoa está inserido, eles conseguiam empreender. E isso não era uma ferramenta que eles usavam, era um pensamento, tá? É uma mentalidade. Então, o que ela batizou como effectuation era esse modo de enxergar o mundo que, primeiro, você empreende com o que você tem disponível, ou seja, você não vai criar soluções megalomaníacas que você não tem condições de dar o primeiro passo. Você saber exatamente aquilo que você pode perder empreendendo, né? Então, quando a gente fala desses recursos que a gente tem, a gente fala muito de perda acessível. Quanto eu estou disposto a perder se tudo der errado, né? A gente consegue lidar melhor com as notícias ruins e surpresas, por quê? Porque a gente acessa o nosso networking, a gente entende o que a gente sabe fazer, a gente entende nossos pontos fracos, pontos fortes, e partindo disso a gente consegue tomar decisões mais rápidas. Trabalhar com potenciais parceiros que queiram ajudar nesse negócio e focar nas ações que estão sob o seu controle, né? Então, o olhar para fora e perceber que tem algumas ações ou alguns resultados que não dependem de você, não era algo que afetava eles diretamente. E aí, eu gosto muito de somar isso, né, ao pensamento de Lean Startup, que eu já falei para vocês, né? Então, a gente tem ideia, constrói, cria um produto, mede os resultados desse produto, com esses dados da medição, a gente aprende e vai girando esse ciclo, criando novas funcionalidades, novos produtos e novas demandas, né? Vou trazer rapidinho aqui o case da Vitude. A Vitude é uma startup, né, da área da saúde mental, que começou lá em 2013, quando a fundadora teve uma dor, né? Ela saiu de uma grande corporação, dessa corporação ela saiu com estresse, né, burnout e tal, e ela pensou, poxa, ela começou a procurar psicólogos e tal, teve dificuldade, né, de encontrar um profissional que conseguisse ajudar ela. Ela pensou, meu Deus, será que existem mais pessoas que têm dificuldade de acessar um psicólogo que ela tenha essa sintonia, né? Foi a partir disso que ela foi para a validação. A validação dela foi numa biblioteca, né? Você fala assim, Gabriel, o que tem a ver saúde mental com biblioteca? Olha que sacada genial que ela teve. Ela e o sócio dela, né, a pessoa que estava disposta a empreender com ela, eles foram numa livraria, né, numa biblioteca, numa livraria. Ele ficou na sessão de autoajuda, e ela ficou na sessão de livros para psicólogos. Por quê? Porque enquanto um interagia com o futuro psicólogo, que estava ali buscando livros, né, de faculdade e tudo mais, ou se aperfeiçoando, entendendo como era o dia a dia dele, na sessão de autoajuda ela percebeu o quê? Que as pessoas, elas ainda não estavam prontas para buscar terapia. Ela basicamente percebeu que antes de buscar a terapia, isso em 2013, tá, gente? Antes de buscar a terapia, a pessoa tentava resolver o problema sozinha. E uma dos caminhos que as pessoas percorriam era buscar livro de autoajuda, né? Livro de autoconhecimento e tudo mais. Feito isso, o protótipo dela foi um blog. E olha que coisa simples. O que ela fazia no blog? Ela escrevia, relatava, né? Trabalhava essa questão de saúde mental, porque as pessoas ainda não falavam abertamente como a gente fala hoje. E ali ela fazia pequenos experimentos para entender o comportamento do consumidor dela. Esse protótipo gerou tanto insight para ela que o MVP dela foi uma simples landing page, né, em que a pessoa colocava lá os dados dela, eu quero um psicólogo, eu moro na zona tal de São Paulo, quero um psicólogo no bairro tal. Quando a pessoa colocava esses dados, ia um e-mail para ela, e com esse e-mail, com esses dados, ela ligava, né, ela procurava no Google psicólogos naquele bairro, e ela ligava para o psicólogo, falando, né, olha, você tem um horário para atender, eu tenho um cliente, um paciente para você, tal. E aí o psicólogo primeiro ficou espantado, né? Meu Deus, como assim tem uma pessoa ligando, me entregando cliente, pacientes de graça aqui, né? Então, esse MVP dela, ela fez com mais de 100 usuários, até ela criar a primeira versão, de fato, da solução, né? A partir dessa versão 1, que ela tem o primeiro modelo de negócio, que é basicamente
um marketplace, né, onde pacientes encontram psicólogos. E durante essa jornada, ela percebeu que o psicólogo tinha uma gestão baixa, né, um nível de gestão baixa, e ela cria o primeiro modelo de negócio, o primeiro SaaS dela, né, que é o software, em que um psicólogo ele contratava para fazer a gestão de agenda, emissão de nota fiscal, entrada e saída de dinheiro e tudo mais. Por quê? Porque ela validou com ele ao longo desse processo. Desse modelo de negócio, que ela já tinha esses dois modelos de negócio, né? Ela continuava fazendo esse match entre psicólogos e pacientes, no modelo de negócio de SaaS aqui, vem a pandemia e ela percebe que a Vitude tem que se tornar um ecossistema de saúde, né? Voltado para grandes corporações também, né? Então, você vai aumentando, né, o seu negócio, validando o tempo todo, né? Então, essa é uma história bem legal, mas aí são 10 anos já de empresa até chegar nessa versão atual hoje, né? Desafio final aí para vocês, antes da gente abrir para perguntas, passei um pouquinho o tempo, perdão. Criar um protótipo simples e testar ele, né, em 48 horas. Lembrando que o protótipo não é o produto final, é uma versão inicial, né? E fazer os primeiros registros, né, de ideia, do protótipo, os aprendizados e os próximos passos. Trouxe aqui uma ferramentinha básica de organização. Pode colocar aqui tanto a proposta do protótipo quanto do MVP, quem é o usuário, né, a sua persona, a jornada do usuário, em que momento que ele vai acessar essa solução, as funcionalidades básicas que você precisa ter, o resultado que você espera, as métricas para validar se as hipóteses do negócio fazem sentido, né? Então, como que eu vou saber se eu tive sucesso ou não? E custo e cronograma bem curtinho para vocês conseguirem organizar essa jornada, tá? Tem aqui uma outra forma de organização, que é o canvas de validação, né? Que você coloca o público, onde vai encontrar esse público, as hipóteses, né? Eu quero entender se o meu cliente está disposto a pagar pela minha solução. O que eu vou fazer? Vou fazer uma landing page e vou patrocinar no Google com palavra-chave tal, 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 tal. Sucesso, se eu tiver pelo menos 5% de conversão no site, né? Ou seja, a cada 20 pessoas que entrarem no site, uma deixar as informações de contato para comprar, né? Então, aqui a gente cria essas métricas para a gente sempre fazer tudo baseado em dados, tá, gente? Não é porque a gente planeja menos que a gente não planeja, e não é porque a gente está testando que a gente testa de qualquer jeito, tá? Tudo sempre tem muita estratégia e muito método. Por fim, eu agradeço, estou batendo quase 1 hora de fala, peço perdão, mas agradeço a atenção de vocês. Aí agora a gente pode abrir, deixo aqui ainda os contatos, né? Sempre para fazer contatos, fazer networking, e deixo aí aberto agora para a gente bater um papo sobre o conteúdo aí que a gente falou hoje.